Ótimo, estamos gravando então. Gente, bom dia, agora parece, né, recomeçar. Bom dia para todo mundo, a gente está, né, fazendo essa aula aqui coletiva, então estamos com várias turmas da Facom, Economia da Cultura, com o professor Stephanie, Ética e Direitos Culturais, professor Ohana, Oficina de Análise de Público e Práticas, com o professor Cristiano, a Oficina de Gestão e Cultura, que eu ministro, e Comunicação e Cultura Contemporânea, da Juliana Gutmann, e o Pós-Cultura, que o professor Beto também trouxe, estendeu esse convite para a pós-graduação. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu vou só fazer uma pequeníssima introdução aqui para dizer que a gente propôs esse tema sobre gestão cultural e os 20 anos do Cultura Viva, mas claramente é um tema que a gente se expande para além da própria política Cultura Viva, né? A ideia é tratar das questões relacionadas à gestão cultural do próprio MINC nessa retomada, a pauta da diversidade cultural, a pauta das identidades, a interseccionalidade que a cultura traz também para outros campos, e é algo que a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, pelo Ministério da Cultura, está liderando um pouco esse processo também, relacionado a conectar a cultura com outros campos. Então, a ideia é justamente a gente aproveitar que são vários assuntos, né, que perfazem as disciplinas que estão aqui, e todos eles, de alguma maneira, se conectam um pouco com essa agenda político-institucional que é tocada pelo Ministério, e mais precisamente pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Então, por isso que a gente pensou e convidou a secretária Márcia Hollenberg, a quem eu queria muito agradecer pela disponibilidade, pela presença. A gente sabe que a agenda do Ministério da Cultura, da secretária, é uma agenda super concorrida, puxada, o Ministério está fazendo muitas coisas, e então a gente ainda pegando essa agenda pré-barba do Papai Noel fica ainda mais difícil, então por isso eu queria muito reforçar o agradecimento à Márcia por estar aqui conosco. A Márcia é secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério, já esteve nessa função nos anos 2011 até 2014 também, é uma pessoa que trata do tema da diversidade cultural já há muitos anos, atuou também no IFAM, entre 2015 e 2023, depois, Márcia, se eu estiver falando alguma coisa equivocada, ela me corrija depois, e ela tem uma trajetória importante que conecta esse tema da diversidade cultural com esses outros temas que são importantes socialmente e que o Cultura Viva, de alguma maneira, simboliza, né, traz e também encampa, que é a conexão com a saúde, com o meio ambiente, com a pauta da diversidade sexual, com a pauta de gênero, de raça. Então, tudo isso, de alguma maneira, vai estar aqui presente, e por isso a gente convidou para estar aqui. Obrigado, Márcia, é uma honra, uma alegria ter você aqui conosco, tá? Eu vou passar rapidamente, só para a gente dar um oizinho dos professores aqui, umas boas-vindas para você. Então, eu vou chamando cada um vai dando um oizinho para a sua turma, para a secretária, para quem está assistindo agora e também depois. Essa aula também a gente está colocando dentro de um processo aqui que é do Consórcio Universitário Cultura Viva, que é um projeto que o Ministério da Cultura está apoiando através da SCDC, um projeto de pesquisa e formação que conecta 3 universidades, né, a UFBA, a UF e a Federal do Paraná, e é um projeto que através do qual a gente está estudando Cultura Viva, trabalhando com a rede de pontos de cultura, levantando informações, dados, tudo que possa auxiliar nessa política pública tão importante que faz 20 anos, agora em 2024, que é a política dos pontos de cultura, né? Então, vou passar só rapidamente para cada um dar um oizinho. Vou começar aqui com a professora Ohana, que é a primeira que eu vi aqui no meu quadradinho, então esse vai ser o critério de chamada. Ohana, por favor. Olá, gente, bom dia a todas as pessoas presentes. Bom, eu sou a professora Ohana Boy Oliveira, da Faculdade de Comunicação da UFBA. Muito feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados, compridos, uso um fone preto e estou com acessórios dourados. Muito feliz de estar aqui representando, então, a disciplina, o componente curricular, que nesse semestre sou responsável também, é o
com B59, que é Ética e Direitos Culturais. Estou muito feliz de estar vendo algumas pessoas aqui que já são pessoas queridas, que já passaram por essa disciplina, outras que estão fazendo. Saudar também a secretária Márcia, agradecer o espaço na agenda para estar aqui com a gente, então, esperando que vai ser um momento de muito aprendizado, até porque essa disciplina que a gente está seguindo, ela é obrigatória do 5º semestre do curso de produção cultural, e a gente tem essa preocupação, né, de considerar os aspectos de gênero, raça e classe para pensar direitos culturais. Então, isso muito nos interessa estar aqui ouvindo. Então, obrigada. Obrigada, Guilherme, e todas as pessoas também envolvidas por essa organização, mobilização. Enfim, espero que seja uma ótima manhã para a gente. Obrigado, Hanna. Vou passar aqui para a professora Stephanie. Bom dia, pessoal. Sou Stephanie, sou uma mulher negra da cor preta, uso um vestido verde militar e tenho cabelos dreads, né? Quero agradecer muito, principalmente ao professor Guilherme, pela organização aqui, pela Força Tarefa, nesse momento, e especialmente a secretária Márcia. Acho que é um momento de troca e de aprendizado, não só para o corpo docente, mas para todos nós que estamos aqui fazendo parte. É muito bom, de fato, que nessas diferentes esferas de atuação aí no campo da cultura, a gente encontra esses caminhos de diálogo, de conversa, de troca. Estou aqui na escuta e deixar esse bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Stephanie. Vou passar aqui para o professor Cristiano. Olá, gente, bom dia. Eu sou o professor Cristiano. Primeiro, eu queria agradecer o convite do professor Guilherme, mais uma vez, né, para ter uma aula pública assim. Queria muito agradecer a disponibilidade da secretária estar aqui presente. Eu acho que vai ser uma troca incrível. Esqueci de fazer minha descrição, mas eu sou um homem branco, né, de barba, cabelo liso, e estou com a camiseta cor de marrom. Vejo vários rostinhos aqui conhecidos já, Clara, Naka, foram minhas aluninhas, e queria agradecer mais uma vez por esse convite. Eu acredito que essa conversa hoje que nós vamos ter vai ser extremamente gratificante e potenciadora. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Ótimo. A professora Juliana está aqui. Ju, você pode dar um oizinho? Oi, gente, bom dia. Secretária, muito bem-vinda. Queria também agradecer. Eu sou professora. Primeiro, desculpa, eu cheguei agora, eu tive intercorrência com a minha mãe, que tomou uma queda, tive que correr, mas está tudo bem, para ver como ela estava. Então, estou meio fora do eixo, mas consegui. Que bom que vai ser gravada, porque eu também tenho uma banca daqui a pouquinho. Mas eu queria dar as boas-vindas, vou tentar aproveitar ao máximo. Eu sou professora de Comunicação e Cultura Contemporâneas aqui da Facom e professora também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Eu sou uma mulher branca, de cabelos aloirados, estou de óculos e estou de blusa bem estampadinha hoje. Viu? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Guilherme, pela iniciativa e pelo convite. E desculpa, viu? Espero que esteja tudo bem, Ju. Fique à vontade, tá? Fique tranquila. Se precisar também sair e tudo. Não sei se Beto está aí já, Beto Severino, se não, depois ele chega para falar, dar um oizinho pelo Pós-Cultura também, que está aqui conosco. A gente está também numa alegria, Márcia, porque eu vou chamar mais uma professora para dar um oi, que é uma professora ingressa na Universidade Pública, que é a nossa querida Gleise Oliveira, professora da Unipampa agora, faz parte do consórcio, então o consórcio já está se espraiando ali mais a Sul e mais Latinoamérica. Então, Gui, você pode dar um oizinho, por favor, também? Oi, pessoal, bom dia para todas, todos, todes. Eu sou Gleise Oliveira, já conheço muitos de vocês, na verdade, sou uma mulher negra, retinta, de cabelos cacheados, hoje visto um vestido de Goya Lopes, né, com as estampas, e ao fundo tem um quadro do dia da celebração do meu casamento. Estou de mudança, né, então, recém-egressa e empossada na Unipampa, né, vou assumir componentes lá da
da política cultural e da produção cultural. Estou bem contente com esse novo passo na vida, e me alegra de ter nessa sala também alguns queridos ex-alunos da Facom, né, quando eu fui substituta, e colegas de profissão, Esther, e vários outros que estão por aqui. Meu muito bom dia, obrigada, Márcia Hollenberg, por aceitar esse convite, por estar presente, por ser parte da minha trajetória, né, e para mim, eu imagino que eu não poderia estar ausente nesse encontro de hoje pela minha relação íntima com Cultura Viva, né, seja na gestão, seja na pesquisa. Então, esse é um espaço realmente de muita troca, e é muito emocionante, né, estar esse ano inteiro conectado com essa política, integrando pesquisa, integrando essa união, né, das esferas para a gente cuidar desse programa, dessa política que é tão importante para o país como um todo. É isso. Sejam bem-vindos e estou por aqui. Obrigado, professora Gleise. E a último oizinho mesmo, antes de passar para a Márcia, essa liturgia, né, Márcia? Mas é porque a gente está muito feliz, de fato, de estar contigo, todo mundo quer te dar as boas-vindas. Eu quero passar para a Luana Vilutz, que coordena comigo o consórcio pela UFBA, para ela também dar um oi, desde onde ela estiver, que ela vai falar, mas é isso. Lu. Obrigada, Gui. Bom dia, pessoal. Bem-vinda, secretária. Uma saudação aqui também para todas as professoras, professores que estão integrando também essa iniciativa. Parabéns ao Gui também, que puxou essa aula de fim de ano. Para a gente é uma alegria pelo consórcio, a gente aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, uso óculos de aro dourado, estou com um casaco branco e uma blusa preta, com cabelos curtos, claros, e estou com uma parede branca ao fundo. Então, quero dar as boas-vindas, cumprimentar vocês, dizer que essa é uma iniciativa do consórcio, tem de algumas que a gente já fez esse ano e vai continuar fazendo, mas nesse intuito também de envolver cada vez mais todo o corpo discente e docente da universidade. Eu esqueci de me autodescrever, eu sou um homem branco, de cabelos curtos, de barba, e com uma camisa quadriculada em tons vermelhos e azuis. Muito bem. Gente, então vamos lá. De novo, obrigado pelo presente de todo mundo. A gente está em 60 pessoas aqui. Eu queria passar para a secretária Márcia Hollenberg. Comentei uma coisa com ela ontem que eu vou comentar rapidamente aqui também, que a gente aprovou aqui na UFBA uma CCS, uma disciplina de extensão, só sobre Cultura Viva, chama Cultura Viva, Diálogo com Pontos de Cultura. Então, está todo mundo aqui convidado a participar dessa disciplina extensionista no ano que vem, e eu acredito, salvo engano, que é a primeira vez que o Cultura Viva merece uma disciplina específica de extensão na universidade pública. Então, a gente está muito contente com isso. Nós vamos trazer mestres e lideranças e jovens dos pontos de cultura para darem aula dentro da Facom, dentro da universidade, e também levar os estudantes para vários pontos de cultura da Bahia, e aí, juntos a gente vai traçar um panorama de como como estão esses pontos de cultura, o que a gente pode fazer conjuntamente entre a universidade e os pontos para poder trabalharmos juntos nessa troca de conhecimento e na ação. Então, a gente está muito contente, queria muito compartilhar com vocês, com a secretária, e convidá-los e convidá-las para estarem presentes também no semestre que vem. Secretária, depois de muitas delongas, mas também de muita alegria de final de ano, por favor, está contigo. Muito obrigado de novo, tá? Bem, estava me audiodescrevendo, então eu sou uma mulher afro-indígena, tenho a pele parda, tenho os cabelos pretos e presos, estou com uma roupa lilás e um macacão azul, estou na minha sala em Brasília, tenho atrás de mim um Cultura Viva bem grande e umas marionetes. Sou uma pessoa com mais de 60 anos, tenho os olhos pequenos e castanhos. Gente, eu queria agradecer, dizer que é uma honra estar aqui. Eu sou uma pessoa muito ligada às universidades, né, em todo meu percurso de gestão pública, então, para mim, estar retomando essa relação do Cultura Viva com as universidades é uma... Ficou até minha garganta. É, no mínimo, assim, uma caminhada, seguindo uma caminhada, né, que eu acredito nesse diálogo, né,
Eu sou uma pessoa que é assistente social, né, e arte educadora pela Universidade de Brasília. Fiz um curso de especialização em sistemas de gestão de saúde pública e, recentemente, fiz um curso de afrolatinidades pela Larina, ligada a Harvard, também um curso muito interessante que me despertou muitos olhares sobre o que fazemos e a nossa prática na gestão pública. Eu queria muito agradecer ao Guilherme, dizer da honra e da satisfação de estar aqui, de poder conversar com vocês. Acho que é uma oportunidade de aprendizado mútuo, né? Também queria muito agradecer a cada professor que está aqui, né? Ao Hanna, ao Stephanie, ao Cristiano, à Juliana, ao Beto da Pós, e também à turma do consórcio, né? A professora Débora, que não está, mas, enfim, o professor Luiz, que não está, mas a Gleise e a Luana, dizer da minha expectativa muito positiva, né, dessa parceria também com o consórcio Cultura Viva, que retoma, né, uma ativação da rede, que tem uma perspectiva de convergência de outras universidades que já estão atuando nessa rede colaborativa também com o Ministério, e, ao mesmo tempo, de uma dimensão até ibero-americana, né, a partir, inclusive, do nosso encontro de 20 anos, também dessa reativação dessa rede que vai para além das nossas fronteiras brasileiras. Então, para mim, é uma grande honra. Eu tenho uma trajetória de gestão pública de mais de 30 anos, tive por 16 anos na saúde, fui primeiro do Sistema S, trabalhei com produção artesanal, depois eu fui da saúde, e na saúde eu trabalhei com informação, documentação, e trabalhamos muitos direitos culturais, o acesso à informação, e nessa mescla eu fiz um trabalho muito próximo na área da cultura, né? Então, criando a rede de patrimônio cultural da saúde, e com isso eu acabei migrando para a área de cultura, que sempre foi uma área muito ligada a mim, por conta da arte e educação. Eu também trabalhava com cerâmica, eu não quero voltar aqui na minha terceira etapa de vida a voltar para o meu barro, mas no sentido de trabalhar os direitos culturais, trabalhar a gestão da política pública, e é desse lugar de fala que eu tento compartilhar o que eu vou apresentar aqui. A minha apresentação é uma apresentação que eu gostaria de fazer e interagir, tanto com professores como os alunos, os pós-graduandos também que estão aqui presentes, que eu gostaria de agradecer, para que a gente fizesse algo interativo, né, para a gente poder, de fato, fazer esse encontro de saberes e uma participação aqui mais interativa, trazendo temas, né? Professora, a área dos direitos culturais é uma área recente, uma área de estruturação recente, vem dos direitos da saúde, né? Veio também de uma área que tinha um sistema, estamos na cultura construindo um sistema. Então, toda essa experiência colocada no campo da comunicação, né? Dentro da saúde, na gestão de política de saúde, a gente tinha uma tríade de três campos que, somados, trazem uma transdisciplinariedade e uma potência muito grande a qualquer política pública, né? Que é o campo da informação, e aí a gente trabalhava com a informação, o acesso, os dados, a possibilidade de ter a indexação também da legislação, a indexação da produção feita pela gestão, para além da produção acadêmica, e também da sociedade civil. Então, a gente falava muito nessa integração de fontes de informação e de acesso, uma política de direitos à informação, como a informação como um bem público, né? A informação como um primeiro direito, porque para saber deles precisamos ter a informação sobre eles, então, nesse campo. O campo da educação, né, como um campo de formação permanente, porque o processo da política pública ele é dinâmico, ele é um processo de aprendizagem contínua, os instrumentos, os marcos legais, eles sempre estão em processo dinâmico de avaliação, né? Queria até que fosse uma avaliação mais efetiva, acho que esse é um dos campos que a gente tem que estruturar. E a comunicação, né? Então, era a comunicação como processo dialógico, polifônico, democrático, horizontal, que permitisse a participação, que permitisse, então, essa integração entre segmentos, populações e, né, pessoas que trabalham com a gestão das políticas públicas e as pessoas que se beneficiam dessas políticas, e sempre com a máxima de nada sobre nós sem nós, no sentido de que a política, para ter uma dimensão pública, ela tem que trazer essa participação pública
de maneira efetiva. E eu tinha uma professora, me lembrando do curso de serviço social, que a professora Safira, que trazia um conceito muito interessante de participação social, porque a gente sempre pensa na participação social no sentido da representação, dos movimentos e tal, e ela falava que a participação social se estendia ao usufruto dos benefícios do desenvolvimento. Então, era uma visão muito interessante, que ampliou muito o meu olhar sobre o que era a participação social. E nesse sentido, a gente leva isso também para o campo do conhecimento, para o campo de uma capacidade de incorporar múltiplas vivências, e o campo da cultura tem essa natureza de forma muito essencial, vital, faz parte do seu axioma, faz parte do seu DNA, né? Eu queria, então, botar aqui compartilhar, pedir para a equipe aí compartilhar, para eu ter uma estrutura de fala, mas, enfim, eu posso interromper e voltar para aqui para a fala, para a gente poder interagir, né? Eu tenho uma série de slides, porque eu trouxe aí um pouco da explicação sobre a gestão cultural desses 20 anos do Cultura Viva. Então, assim, 20 anos é muita coisa, né, para a gente estar detalhando, mas eu trouxe aqui um material que pode depois ser compartilhado e que também a gente está aqui aberto a correções, enfim, ajustes, no sentido de... Eu fiz ele ontem, fiquei umas 2 horas dedicada aqui a montar um raciocínio. Então, assim, não, o campo da comunicação não me julgue do ponto de vista de layouts, né, que acabei fazendo uma miscelânea de layouts, mas, enfim. Então, a gestão cultural dos 20 anos da Política Nacional Cultura Viva, né, e esses 2 lugares de fala, um da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural, como coordenadora dessa política, e o outro lugar de fala como presidente do programa Ibercultura Viva, que foi criado em 2014, quer dizer, foi implementado em 2014, e eu fui a primeira presidente, e também estive aqui nos 10 anos da Cultura Viva, e estou aqui de volta nos 20 anos do Cultura Viva e nos 10 anos do Ibercultura. E vivi os 20 anos do SUS, né? E pude comemorar os 20 anos do SUS, ela inclusive coordenava a comissão dos 20 anos do SUS, e fizemos, na época, as 20 grandes conquistas, né, do SUS. Eu quero ver se eu faço uma versão que a gente apresenta assim, de uma maneira muito mais didática nessa política e que possa eleger esses grandes resultados que a política traz e que eu aqui hoje não vou conseguir, talvez, fazer de uma maneira tão didática, mas vou tentar aqui trazer os elementos para que as pessoas tentem compreender um pouco mais por dentro a gestão do Cultura Viva e o que representa essa política. Pode passar. Aqui, então, o que é a política, né? Seus princípios, características e instrumentos, o plano de investimentos da Política Nacional Aldir Blanc, né? A Política Nacional Aldir Blanc é uma política que define um marco histórico muito importante, assim como Cultura Viva. Ela reforça o campo da ampliação dos direitos culturais, ela traz um fomento nacional, né, com descentralização de recursos, opa, só um minutinho, gente. Infelizmente, pronto. Ela traz uma definição de prioridades para ampliação dos direitos culturais para as comunidades mais periféricas, tradicionais, indígenas. Ela cria novidades como o subsídio continuado, enfim, ela traz novidades importantes. Ela é feita dentro de um contexto onde o ente federal não era muito empoderado, que se queria, de repente, que essa descentralização, acho que falta aí um primeiro desafio, essa proporcionalidade de orçamentos, e que o Ministério da Cultura hoje, no momento de corte orçamentário, gerindo um recurso de implementação de uma escala de 3 bilhões ano, né, tendo o ano de 2023 com acúmulo com a Paulo Gustavo de 6,8 bilhões. Então, é um grande desafio de escala, de pensar a política de cultura de maneira sistêmica, federativa. Então, esse é um dos grandes desafios, né? Então, como é que os entes executam essa política, né, da PNCV? A PNAB traz um piso de financiamento para o Cultura Viva, então ela define o Cultura Viva ali com um piso de financiamento, e isso dá a possibilidade de construir
esta política com uma escala de ser a política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura. Então, é um pouco isso. O quadro resumo é um pouco só sobre a participação, os valores, um pouco isso, e uma película rápida sobre desafios que eu fiz ali como um brainstorm, mas que eu gostaria que fosse agregado aqui também por vocês, os desafios que a gente enfrenta. Pode passar, por favor? Pode passar já 2 lâminas. Então, o que é a política? Não recua. Bem, o processo, a história, criada em 2004, né, reconhecendo o acesso à formação, práticas e bens e serviços culturais como um direito social básico, um dever do Estado. Então, ela abre um pouco o artigo 215 da Constituição, no sentido de fazer valer aquele conjunto de direitos também que incluem a sociedade como um todo. Então, ela é instituída como lei em 2014, eu estava aqui, né, teve todo um pré-lei, né, que foi redesenhar um pouco os instrumentos dessa política, eu vou falar sobre isso. Ela potencializa os grupos e agentes culturais que já existem no território, ela reconhece, né, e ela traduz bem que o Estado não faz cultura, né? Quem faz cultura é a sociedade. Então, ela tem uma natureza muito importante de incluir, né, grupos que antes não eram muito invisibilizados, os grupos de cultura popular, os grupos periféricos, os grupos de cultura hip-hop. Então, ela reconhece as práticas culturais que são feitas no território. Grupos e coletivos e instituições com ou sem CNPJ, que é um grande avanço da lei e que vem a partir dessa trajetória também de encontro entre o campo da cidadania cultural, que era o campo no MIC que fazia a cultura viva, e o campo da identidade e diversidade, que era o campo que o Mamberti fazia, que também trazia de maneira muito forte, né, a porta abrindo para comunidades que antes não eram acessadas e não tinham um canal de comunicação com o Ministério de uma maneira tão forte. Talvez lembrando que tem políticas como a política do IFAM, né, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, a Fundação Cultural Palmares, né, você tem entidades que, de certa forma, têm uma convergência com esses segmentos, mas como macropolítica do sistema é a partir dessa lei que isso ganha, então, uma escala de país, né? Visa garantir o exercício e a construção da cidadania cultural, a promoção da diversidade, a consciência do direito a ter direitos. Então, o campo cultural é um campo muito importante no sentido de ler o mundo, então ele traduz a partir do pertencimento, das identidades, do direito à memória, né? Ele alavanca e potencializa o conjunto dos direitos humanos. E eu sempre digo que ele potencializa muito o direito ao território, porque no campo das culturas indígenas, das culturas quilombolas, serão justamente o campo cultural, o campo étnico, o campo da identidade que traduz esses direitos. Então, é muito importante. Pode passar. Eu vou dar um sinal assim. Esse conceito fortemente nasce com o Gil, né? Em 2004, com o programa, né? Gil tem um olhar ampliado sobre a cultura, né? Para além das belas artes, no sentido de você incluir o conjunto da sociedade, que o conjunto da sociedade, no seu fazer cultural, era importante para o país e que era preciso fazer, então, um doim antropológico, né? Massageando e ativando esses pontos vitais, que momentaneamente invisibilizados, adormecidos ou com pouco acesso à política pública, né? Incipiente acesso à política pública. Então, ele faz essa analogia do corpo do país como um corpo recebendo, então, um doim. Pode passar. Pode passar. Então, cultura viva comunitária anterior, amplia acessos culturais aos meios de fazer cultura, ao fomento, né? Então, não só aquela ideia de acessar os bens culturais, acessar os recursos, os museus, o que é muito importante, mas também o acesso aos meios de fazer a cultura, que era muito distante desses públicos, né? Tem como princípio a autonomia, o protagonismo e o empoderamento, então, o reconhecimento da potência dos grupos e da sua autonomia, do seu protagonismo, do seu... que eles que são os que fazem a cultura, então há esse reconhecimento, e que eles, nesse processo, estão empoderados pela relação de participação na política pública.
Então, a Cultura Viva é uma política que ela inova na forma de como essa participação social também se dá, porque antes ela se dava muito no campo representativo, e o Cultura Viva traz um ambiente de participação na gestão, e vocês vão ver por quê. Reconhece grupos coletivos e instituições culturais sem fins lucrativos, com ou sem CNPJ, o que é um grande avanço. O Cultura Viva inspira o Miroski, né, e o Miroski bebe na fonte do Cultura Viva, né, como pontos e pontões de cultura. Então, cria um mecanismo de reconhecimento, né, do que já existe no território e ativa esses pontos de cultura em rede, fazendo com que essa conexão crie, né, como eles dizem, um encantamento, né, do fazer cultural, o encantamento do encontro. É uma gestão compartilhada e participativa, tem as instâncias, tem os instrumentos, enfim, de participação. É pactuada com os entes federativos desde o programa, e no desenrolar do programa, ela já inicia uma pactuação federativa, então ela é inspiradora para o Sistema Nacional de Cultura, né? Ela cria para um fórum de gestores de Cultura Viva, ela cria uma pactuação entre os procuradores, ela começa a fazer essa articulação de que, após o fomento direto, então, a pactuação com estados, inicialmente, para que isso possa acontecer e se desdobrar em municípios e assim por diante. Então, ela traz no seu DNA também essa visão federativa. Ela interioriza a atuação estatal, né, descentraliza recursos, ela tem esse significado da interiorização, de estar em todos os territórios. Ela gerou passivos e articulou os procuradores. Esse campo é importante porque, no processo de redesenho, ele se inicia justamente porque o instrumento utilizado mostrava uma falência, mostrava uma inadequação, eram instrumentos entre órgãos governamentais, foram usados com a sociedade civil, isso gerou passivos. A implementação de inovação na política pública racha estruturas burocráticas e por vezes, há essa geração de passivos. A gente agora se debruça sobre isso, inova no instrumento, né, fecha a torneira, de certa forma, mas fica um passivo para a gente estar tratando, que é o resultado de um histórico de implementação. Você tem um passivo federal e tem um passivo que foi dos estados nessa pactuação com o Ministério, gerando editais para os pontos de cultura diretamente, né? E também de municípios também que participaram junto ao Ministério. Poucos, mas alguns municípios importantes. Ela implementa instrumentos próprios, isso é muito interessante, porque a gente traz, na lei, a gente introduz o prêmio de uma maneira clara, as bolsas, que são instrumentos que já eram conhecidos, que vieram muito utilizados pela CID, pela área de identidade e diversidade, que já percebia que fazer um plano de trabalho, fazer um convênio com grupos de indígenas ou com grupos quilombolas, enfim, seria uma grande dificuldade. Então, a premiação passa a ser um instrumento muito importante. E é desenvolvido um termo de compromisso cultural, que é um instrumento específico, né? O Miroski cria o termo de fomento, de colaboração, e a gente cria um termo de compromisso cultural que é específico da política Cultura Viva. Então, ela avança num formato de instrumento mais específico para a natureza da sua atuação, né? E esse fomento pode ser feito por prêmios, por bolsas, por residências artísticas, por ações formativas, por atendimento e assistência, por circulação, por difusão, né? Poderia até ampliar aí. Pode passar. Os pontos de cultura, então, são grupos culturais da sociedade civil que promovem o acesso da população aos conhecimentos, práticas, bens e serviços culturais no território e comunidades onde atuam, né? Atuam na defesa dos direitos humanos, atuam como a maior rede de educação popular do país, né? Fortalecendo o pertencimento, as identidades do território, e imagina a importância, né, disso para um país como o Brasil, tão diverso. Promove o encontro de saberes, de fazeres e os diálogos interculturais, né? E a valoração desses saberes. Hoje há uma conexão muito forte entre o saber tradicional e a ciência, né? Que a gente busca dar visibilidade entre a participação dos conhecimentos tradicionais dentro da academia e a extensão, né? A academia indo aos territórios. Então, a importância disso, dos diálogos também interculturais entre países, também entre comunidades culturais.
a preservação, salvaguarda, produção e difusão do patrimônio cultural, que é uma raiz, né, dessa matriz, dessa política. Acessibilidade, que é um campo que a gente discutiu lá em 2011 e que hoje também ganhou um escopo muito maior, embora haja muitos desafios no campo da acessibilidade, né, em detalhar protocolos, informar, enfim. É um campo que a gente tem uma parceria forte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Patrícia Tornelles, né, comemoramos 10 anos de Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural, fizemos uma primeira conferência temática esse ano. Então, é um campo também que avança, né, do campo da PNAB, da Paulo Gustavo, já que traz, nessas novas leis, já se traz ações de acessibilidade, ações afirmativas e de acessibilidade. Então, tem essa busca de equidade também como ações afirmativas. E é isso que eu coloquei, né, que o conjunto dos direitos culturais ele potencializa os direitos humanos, né, na redução das desigualdades, no combate às violências de qualquer forma. Pode passar. A atuação em rede é outro princípio. A rede de pontões e pontões qualificam e potencializam as suas ações que são educativas, que são ritos, são celebrações, são tradições, mas também tem o contemporâneo, tem o moderno, tem a cultura hip-hop, tem o digital, tem a linguagem artística de vanguarda, enfim, é um grande tecido cultural muito rico, né, que o Cultura Viva penetra e traduz, né, com esse compartilhamento de saberes e que também pratica uma economia solidária, não só solidária, gosto de dizer isso também, mas circular, criativa, né, que está dentro do campo da economia da cultura, né, que promove residências em diversas linguagens artísticas, que ativam interações estéticas, né, a gente vê em alguns grupos culturais jovens, né, a mescla do tradicional com o moderno, a circulação de narrativas, né, principalmente de práticas culturais nos territórios. Então, a gente vê aí um campo grande de alteridade, né? Alteridade no sentido do que pode ser mais potencializado no campo da arte, né? Da arte no sentido mais amplo, né? Eu sempre cito Lígia Pape, né? Da arte como uma pedagogia da alma, uma pedagogia do sensorial, né? Uma pedagogia para além do que eu acho que até que são campos novos, né? Com o mundo da inteligência artificial, né, que se apresentam à humanidade, né? O campo da sensibilidade, o campo da cosmovisão, né, do espiritual, e o campo da arte, né? A arte, ela para além de produto, processo, ela é linguagem, ela é comunicação, ela é muita coisa. Ela é a nossa dimensão humana, né? Ela é a nossa dimensão humana. Então, o sentido gregário, a compreensão da diversidade, a vivência e acesso a vivência e acesso à criação, à fruição, né, aos meios de fazer, né, e é isso, e a maior representação política. Então, é um processo de aprendizado para a gestão pública e para a sociedade civil, onde ela é fortalecida na sua participação em controle social. Pode passar. Por favor. Então, pontos de cultura eles estão no território, eles traduzem uma parte ligada a culturas tradicionais e populares, né? Mas também está ligado, a gente tem que ter um olhar amplo para as expressões culturais, mas também os modos de viver e fazer cultural, né? A experimentação artística de vanguarda, digital, então essa questão. Matriz africana, mas patrimônio e memória, audiovisual, artes visuais, teatro, dança, comunicação, cultura digital, né? Cultura alimentar, pontos de cultura que trabalham com gênero, que trabalham com saúde mental, que trabalham com direitos humanos, com o meio ambiente. Então, aí tem várias interfaces, e na lei nós temos uma parte da lei, a lei é muito simples, vale a pena ler a nossa lei 3.018, e ela tem ações estruturantes, e essas ações estruturantes falam de um campo e uma dimensão de integração dos campos da própria cultura, como patrimônio e memória, como o campo da arte, com a Funarte, né? Mas, ao mesmo tempo, fala também com o meio ambiente, fala com a educação, fala com campos intersetoriais. Então, ela também tem esse DNA de buscar uma integralidade na política pública. A gente trabalha com muitas caixinhas,
a gente fala mais de campos e menos de pessoas. Quando a gente cria os Ministério da Mulher, né, a gente cria o Ministério, eu queria ver um dia o Ministério da Criança, nesse sentido, né, igualdade racial, a gente começa a redesenhar um pouco e criar novas tendências de olhar a política pública por um componente do público, do seu beneficiário. Isso é muito também importante, né? Então, ela tem esse histórico que contempla ações inovadoras, ela traz os pontinhos de cultura, ela traz os pontos ela deriva pontos de leitura, pontos de memória, a questão dos cineclubes, o ponto de bens registrados, né? Os agentes de cultura viva que está sendo retomado, a escola viva, né? Que hoje até ganha o nome Escola Livre, talvez, mas é bem inspirada no Escola Viva, né? E essas interações artísticos culturais. Pode passar. Próximo. Os pontos de cultura, ela hoje são a política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura, e com o financiamento da Aldir Blanc, ela ganha essa consistência. Ela estaria para a política, se a gente fosse fazer uma comparação, embora o campo eu sempre digo isso, venho da saúde, posso dizer isso com propriedade, que a saúde foi incorporando o campo da participação e foi percebendo que a saúde é feita por todos, e está claro que é uma responsabilidade do indivíduo, da família e da sociedade. Assim também é o campo cultural, mas no campo cultural há uma natureza importante, né, de que não há uma ideia de uma padronização de uma oferta específica de serviços, mas há hoje a busca de como a gente se desenha nesse processo, sem perder essa natureza. Então, ela estaria como uma atenção, a atenção saúde da família, como está a escola, o ensino, a creche, o ensino fundamental, o ensino, né, infanto-juvenil, estaria para outras políticas. Ela é a porta aberta, a porta mais democrática que, teoricamente, o Sistema Nacional de Cultura tem, que estamos a construir. Então, ela é uma política pública fundamental, básica e territorial, é uma porta de acesso democrático à política cultural. Não é a única porta, porque esses grupos têm direito ao acesso ao conjunto da política pública de cultura. Então, a gente pode ter grupos indígenas que estejam na política de financiamento do audiovisual, a gente pode ter, e temos agora, com a nova Rouanet, os novos formatos de Rouanet, esse acesso ampliado. Então, é importante também dizer isso. Ela é fundamental para a promoção da diversidade, da cidadania e da democracia, quando ela potencializa esses grupos. Ela atua de maneira integrada, com diferentes políticas públicas, e nos 3 níveis da federação, municipal, estadual e nacional. Pode ter campos como saúde, direitos humanos, assistência social, a gente tem várias parcerias nesse sentido. Ela promove o bem viver, e o bem viver é um conceito também recente, que vem das comunidades tradicionais, né, e que fala dessa harmonia com relação ao modo de viver no mundo, né, a boa convivência e o bem viver, né, rompendo essa segmentação da vida sociocultural, gerando impactos e transformação nas comunidades e nos territórios onde ela acontece. Isso é importante que a gente amplie o campo da pesquisa, que a gente traga evidências, né? A gente começou esse processo, por exemplo, com o IPEA, né? E várias universidades hoje se debruçam com relação à cultura viva, né? A Gleice, inclusive, é uma dessas pesquisadoras aí, Guilherme, enfim, vocês, todo o grupo do consórcio, que a gente possa ter isso acessível, indexado e aplicável, né? Então, essa importância da pesquisa e das evidências para tomarmos decisões com base em evidência. O conceito de pontão é importante colocar, porque todo pontão é um ponto de cultura, então, mas elas são, necessariamente, elas têm que ter constituição jurídica, porque elas podem firmar, então, instrumentos como termo de compromisso cultural. Elas se destinam à mobilização das redes, à articulação das redes, à assistência, à troca de experiência, e também a fazerem as relações com os governos e os parceiros locais. Os pontões se diferenciam dos pontos não pelo tamanho, né, mas pela finalidade. E os pontos têm uma finalidade central junto às suas comunidades e territórios. Isso também não limita o seu intercâmbio entre os pontos e as redes, né, que hoje são, inclusive, ibero-americanas, né?
e também no seu território específico. Pode seguir. E esse pontão, hoje, a gente tem uma das estratégias que a gente está fazendo, uma foi o fomento direto, que vocês vão ver que na história do Cultura Viva, ele foi o instrumento e a forma como foi implementado. Então, a sua primeira fase de geração é um fomento direto, né? Ao mesmo tempo, depois passou para convênios, e hoje a gente tem um fomento pelo MINC, né? Entendendo também a concertação desses papéis, quando ganha esse financiamento nacional. Então, como a gente se complementa e se especifica nessa questão federativa. Então, os pontões, como entidades que desenvolvem e acompanham essas redes, hoje a gente tem, então, essa estratégia que a gente chama Rede Nacional de Pontões Cultura Viva, do tamanho do Brasil, né? Então, essa ideia de que esses pontões possam nos ajudar a ativar a rede como um todo, retomar, porque a gente teve um período de retrocesso, de suspensão de recursos, enfim, todos vocês conhecem o período, e a gente, então, faz uma parceria com 42 pontos de cultura, sendo que 27 nos estados, Bahia, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro ganharam 2 territoriais, e a gente ficou fora de 4 estados, Sergipe, Amazonas, infelizmente, Mato Grosso do Sul, e tem um quarto que não me lembro aqui qual foi, acho que você foi Paraná, enfim, mas não importa. Ficaram 4 estados fora, que a gente tem que agora recuperar com os pontões dos estados, dos governos estaduais. Tem 15 identitários. Esses 15 identitários, eles justamente falam com o conjunto dessa política do MINC, Patrimônio e Memória, e falam também com a política da diversidade, com culturas indígenas, que tem um pontão, tem 2 pontões de matriz africana, tem pontão de acessibilidade, tem pontão de educação. Então, assim, são pontões temáticos nacionais que fazem, então, essa rede acontecer também nacionalmente, ativando as especificidades das redes que constituem a grande rede nacional de cultura viva. As ações educativas e campanhas é um foco, formação de 570 agentes de cultura viva, e é importante que esse agente cultura viva se delineie com uma perspectiva de ter uma escala para que a gente possa atender os pequenos municípios. Então, o papel e como formar o agente comunitário de cultura que conecta o Cultura Viva aos grupos e essas comunidades. E eu acho que essa é uma grande chave de mudança da política. O diagnóstico e a conexão de novos pontos, o diagnóstico desse cadastro que está aqui, que é um cadastro herdado, que teve o Ministério extinto, que foi para lá, que foi para cá, que teve papapá, enfim. É uma parte da tecnologia e do apagão da memória, que eu acho que a gente também tem que se debruçar sobre soluções estruturantes, tem falado sobre isso, porque não é possível que um governo entre e destrua um sistema de dados. Para mim, é inconcebível. Eu que venho da área de documentação e informação, isso já tem uma legislação que criminaliza, mas essa legislação, sei lá, não é aplicada. Mas, e, finalmente, a gente teria que ter, eu acho que a parceria com as universidades é importante, porque a universidade é um campo democrático, pelo menos, e estrutura seus dados, a estruturação de dados faz parte do processo, né, de valoração do campo acadêmico. Então, vocês têm um modo de tratar a memória muito diferente, né, da área pública. E na cultura, embora a gente seja os guardiões da memória, patrimônio, IBRAM, IFAM, o campo cultural ainda carece de políticas estruturantes no campo de dados, e de documentação e de registro, né? O diagnóstico ao mesmo tempo, então, checando esse cadastro, a gente tem uma base legada de 2.000 pontos de cultura que subiram pelo Ministério, então eles não acessam a sua inscrição, então a gente não sabe se eles estão ativos, se estão inativos, a gente está corrigindo isso. Então, esses pontões se debruçam sobre esses dados e conectam novos pontos na base de dados, nas inscrições, para os editais, mobilizam e formam para acessar os recursos do fomento, né? E fazem uma ativação da participação social e da cidadania cultural. Então, é uma rede importante, envolve parcerias do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras, das universidades, como o Consórcio Cultura Viva, que é parceiro fundamental nessa estratégia, dos parlamentos e da sociedade civil, e de organismos internacionais também, como, por exemplo, o Programa Ibercultura Viva.
por favor. O cadastro, que eu já falei, então, é um instrumento fundamental dessa política. Essa política tem 3 instrumentos nominados: os pontos, os pontões e o cadastro. Ela tem os instrumentos de fomento, mas os grandes 3 eixos de instrumentos mencionados na política são esses. Então, o Cadastro Nacional de Pontos de Cultura, que é onde se estabelece o critério de adesão, mapeamento, os indicadores e as informações. Então, é muito importante essa cartografia. E sistema de dados é uma discussão à parte, porque, como eu venho da saúde, eu venho do campo dos dados. Eu trabalhei com biblioteca virtual em saúde, a gente trabalhava com acesso à informação ao usuário. Não só é evidência de decisão para a gestão, é evidência de decisão para todos. Um usuário tem que estar bem informado, quais são os seus direitos, como é que ele resolve por um tratamento ou pelo outro, ele tem um direito ao prontuário, enfim. Então, isso no campo da saúde. Então, no campo da cultura, a questão dos dados é uma questão relevante demais. E eu sempre falo que o cadastro é hoje a grande plataforma de fazer uma política sistêmica, de integrar os estados e municípios, como é o CAD único para o Ministério do Desenvolvimento Social, para as políticas nacionais de desenvolvimento social, né? Então, a gente tem que ter essa plataforma e ela está ligada ao MAPAS, que também, enfim, vocês conhecem um pouco o histórico do MAPAS, e a gente tem aí que discutir uma política de informação, de registro de dados, né, que estruture o Sistema Nacional de Informações e Indicadores, o SNIC, que é uma das âncoras e pilares do Sistema Nacional de Cultura. Hoje, temos cerca de 7 mil pontos de pontões de cultura em todos os 27 estados, em 1.600 municípios, e no exterior, que ainda é uma dimensão bem pequena, são 3 pontos de cultura, que a gente ainda não tem tanto trabalho para casa, que o exterior também está na agulha com a Ibercultura Viva, mas a gente tem que retomar esse reconhecimento dos pontos de cultura que estão fora do Brasil, por exemplo, só a capoeira traria aí uma rede muito importante, porque está em tudo que é país, né? Então, seria importante também. Pode passar. Gestão compartilhada com a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, então, as instâncias de participação que são reconhecidas na legislação e na normativa, que correspondem também, no nível federativo, a comissões estaduais, distrital e municipais. Esses são eleitos nos fóruns dos pontos de cultura e dos pontões de cultura, que deliberam com autogestão essa organização. Então, por exemplo, São Paulo não tem uma comissão estadual, eles optaram por um fórum estadual. Então, desde que haja uma representação reconhecida pelo grupo, com autogestão e com uma clareza de propósitos, a gente então, conecta essas instâncias dessa política. Esse é um campo também de debate com a sociedade civil, para que a gente tenha uma estruturação cada vez mais clara e transparente desse processo. Pode passar. As teias, né? Que as teias, para além do fórum, as teias são encontros de celebração, expressão, formação e compartilhamento junto à sociedade. As teias são momentos de grande encantamento. Eu tive a oportunidade de estar na última teia, que foi em 2014, e então tivemos essas teias, e os governos devem garantir essa participação, a formação das comissões, né, os governos estaduais e municipais, isso faz parte da política. E a Política Nacional Aldir Blanc, ela reforça a participação social, então ela também se inspira no Cultura Viva, então ela fala que todos os editais, todo o planejamento dos planos de aplicação dessa política da PNAB e também da Paulo Gustavo, ela tem que ter uma discussão com a sociedade, ela tem que ter a participação da sociedade, então isso é muito importante. E as teias é o lugar onde geralmente os fóruns também se realizam, podem estar conectados ou não, geralmente estão, né? E começou, então, em 2006, São Paulo, 2007, Minas Gerais, 2008, do Distrito Federal, Fortaleza, Ceará, 2010, e a diversidade. E veja que os temas, né, são bem interessantes, Bem Haver e Ser Visto, que é a primeira, Tudo de Todos, Iguais na Diferença, Tambores Digitais, então, assim, uma pegada também do mundo moderno, do mundo digital, não estamos só aqui no ancestral, a gente está conectando esses mundos, né? E diversidade, que foi a pauta de 2014, muito em função dessa influência, dessa confluência entre a cidadania e a diversidade, trazendo, então, essa matriz da diversidade para dentro do Cultura Viva,
de uma maneira mais forte. E em 2025, se Deus quiser e permitir, a gente vai ter o Futuro é Ancestral no Espírito Santo com esse tema e Bem Viver e Justiça também. Pode passar. O cadastro está na terceira geração dos pontos de cultura. Eu acho que tem uma ordem que ficou invertida, não tem problema. Mas ele foi institucionalizado a partir de 2018, né? Então, essa geração de 2018 é uma geração 2016, aliás, 2014, depois, passa essa, porque a gente vai ficar fora da ordem, eu não sei como é que eu errei em alguma coisa. Aí o cadastro está aqui, o mapa, ele é uma plataforma que está acessível para todos, para que todos possam conhecer. Lá tem todas as informações, notícias e o mapeamento dos pontos e pontões de cultura no cadastro. E é onde as pessoas vão também para se inscrever no cadastro. O termo de compromisso, que é o instrumento específico, que eu já falei um pouco, que supera os convênios e que busca estar focado nas metas e nos resultados, que inspira o Miroski e que busca reconhecer o dinamismo dessa gestão dos instrumentos. A gente ainda não tem o conjunto de instrumentos necessários para operar uma política da diversidade, né? Compreendendo que o mundo da diversidade é um mundo muito, muito amplo e que muitas pessoas cabem dentro dessa palavra. Então, se a gente fala por exemplo, na comunidade LGBTQIA+, a gente vai ter, por exemplo, só nos intersexuais, mais de 32 categorias que podem ter identificados os intersexuais. Então, quando a gente fala de culturas indígenas, a gente está falando de 305 etnias, são povos específicos com culturas e identidades próprias, embora todos sejam culturas indígenas. Quando você fala num campo de matriz africana, a gente vai falar de muita coisa, de quilombo, de terreiro, de cultura negra, enfim, dos clubes, enfim. Então, é muito importante essa visão e de superação, de sempre estar superando os instrumentos. Edital não é de todos, a gente fala sempre isso, que há uma discrepância entre os valores dessas culturas com os instrumentos utilizados. Então, você tem instrumentos como que, de certa forma, eles não têm uma busca ativa, eles trabalham com processos seletivos e competitivos. Então, isso é um grande desafio da política. Pode passar. Essa pactuação federativa, então, essa discussão dos papéis, né? No âmbito federal, a gente tem o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cidadania, no âmbito estadual, municipal e distrital, as secretarias ou entidades, alguns lugares têm fundações, alguns lugares não têm Secretaria de Cultura, os pequenos municípios, né? E a Rede Cultura Viva é composta por todos esses parceiros da política. Então, ela é compreendida também como uma participação também dos gestores, das universidades, enfim, dos fazedores. Pode passar. Aí vem um histórico, que eu não sei se aquele slide está aqui novamente, a primeira geração, né, que eu falo da dimensão poética e estética, onde se desenha a poesia da política, né, a sua motivação mais essencial e como ela se opera, né, o campo simbólico que ela incorpora, né, o campo simbólico é muito grande, e o campo operacional também do desenho dos instrumentos e tudo mais. Numa segunda geração, ela inicia o processo de convênio com os estados e municípios, menos o Paraná, e com todas as capitais, menos Porto Alegre e Belo Horizonte. Então, ela já tem uma etapa de federação muito interessante, né? E eu vivi aí de 2011 a 2014 esse período, então a gente tinha uma relação já federativa muito interessante. Fizemos nesse período de 2011, a integração das duas secretarias, fizemos o redesenho do programa com a parceria com o IPEA. O IPEA tem uma pesquisa, se debruça sobre esse tema, e a pesquisa mostrava vários também problemas, inconsequências dos passivos, a identificação, pontos que não atuavam como pontos, mas também mostra os importantes e mais potentes resultados e que nos fez perseguir, redesenhando os instrumentos, o que impactou de maneira muito forte na política. Naquela época, eu até falo que eu rompi o manguito, né, do ombro sem fazer grandes movimentos, mas só pelo peso que foi todo o processo, porque existia um purismo muito grande na política
como se o Cultura Viva fosse um quadro do Van Gogh em que a gente não pudesse acrescentar novas pinceladas. E a política pública, ela é dinâmica, ela não é autoral, ela é cumulativa, e isso é muito importante da gente considerar. Então, há aí no redesenho um processo de embate muito forte nesse sentido. E, na época, a gente falou dos instrumentos do prêmio e falava assim, se a gente fizesse, com o recurso que tem, o fomento, a gente pudesse fazer para atingir o máximo de grupos nesse primeiro momento e tal, prêmios de 20 mil reais seriam... A gente quase levou pancada, assim, e hoje a gente está praticando prêmio de 20 mil, porque quando se desconta o imposto, agora parece que não tem mais o imposto do prêmio, mas são prêmios de 20 mil que a gente está executando agora, 10 anos depois. Então, assim, muitas vezes, prospectar a política pública, se debruçar com os dados, né, junto à sociedade civil que tem represado uma reparação, uma demanda urgente, um SOS, uma realidade crua, nua, severa, de violência. Enfim, então, são campos de harmonização, de diálogo, né, de compreensão. Aí é que eu falo que esse aprendizado é mútuo, né, porque há também uma capacidade de gestão técnica que tem que ser considerada nesse processo, né, e também dessa adequação que vem e das demandas que vêm da sociedade civil. A parceria com as universidades já existia, né, com as universidades de Cultura Viva, e eu gosto sempre de citar pelo menos algumas, o Encontro de Saberes com a UNB, o Laboratório de Cultura Digital com a Universidade Federal do Paraná, o que, inclusive, é super atuante, a gente tem algumas sementes plantadas que deram, né, o curso de acessibilidade e o Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural com o FRJ, que fez 10 anos, eu pude estar presente no primeiro ano, inspirando, e a Patrícia, muito interessante, que ela reconhece, Márcia, você que provocou a conferência, da gente fazer do encontro a primeira conferência livre, e 10 anos depois a gente fez a primeira conferência temática com essa rede, uma rede que já soma aí 6 universidades muito interessantes, trabalhando pela acessibilidade. A TEIA, em 2014, com a Universidade Federal, e o Instituto também, os institutos também muito importantes nessa fase mais atual da política. O Tainacan, que é uma plataforma que fiquei sabendo no dia desse que eu fui uma das madrinhas, porque foi a porta do MIC que abriu para aportar recursos e apostar nessa plataforma que funciona muito bem, né? Encontros e outras ações, enfim. A renovação dos convênios com critérios, a gente fez um processo de territorialização, então, quais os critérios por onde eram ofertados os editais, quais a gente tinha que considerar o mínimo de territorialidade, não podia ser concentrado, isso entrou com um critério mais claro, e a gente tinha um comitê de acessibilidade a partir das discussões dentro do MIN, que a gente criou no Cultura Viva, naquela época, a rubrica da acessibilidade. Então, há o percentual mínimo de aplicação no valor global de 1% do recurso do convênio, tinha que ser minimamente garantido na acessibilidade no mínimo, né? E fizemos o Ibercultura Viva em 2014. Então, tudo isso foi um período muito ativo do Cultura Viva, eu posso dizer, especialmente no período que eu tive aqui, de 2011 a 2014, e posso comprovar isso pelas evidências do orçamento, da execução orçamentária e do saneamento de coisas que fizemos, como pagar prêmios que estavam atrasados, enfim, e rodar, e fazer toda a elaboração do que era o termo, a regulação, para que pudesse, em 2015, deixamos pronto, não consegui, na época, publicar, porque a Marta Suplicy saiu um pouco antes, e a Cristina Wanzler ficou ali meio tímida de publicar uma regulamentação tão importante, né, na véspera do ano, já de virada do ano, com nova gestão. Então, foi um momento muito forte. A gente fez um trabalho também com culturas indígenas muito intenso, que foi apagado, praticamente. Estou fazendo aí uma arqueologia de processos para poder resgatar isso. E até 2014, final, a gente terminou com praticamente 3.200 pontos fomentados. Pode passar. Na terceira geração veio o período do Temer, né? O período da presidenta Dilma até o golpe, e aí a gente tem um período de institucionalização, de publicação das normas, né? De criação do cadastro, de criação da comissão certificadora, né? E de ter também várias leis Cultura Viva que vão sendo discutidas no âmbito dos estados. Então, isso é muito importante, porque, para além de uma lei federal, uma lei estadual que vincule recursos também estaduais, né,
para além dos recursos federais transferidos. Então, é um compromisso muito importante. E hoje eu creio que a rede de cidades do Ibercultura é um dos mecanismos de sustentabilidade dessa política. Então, ter os níveis municipais e estaduais aderindo, com marcos legais próprios, com recursos, com adesão a atividades do Cultura Viva, traz uma perspectiva de podermos sobreviver como uma política pública e se consolidar para além dos governos nacionais. Né? Isso a gente já percebeu em todos os países. Né? Quando o Brasil teve, na quarta geração, de 2016 a 2022, bem pouco ativo, o Ibercultura Viva foi uma mão muito importante, por exemplo, para a permanência das ações do Cultura Viva. Então, e também a atuação dos estados e municípios. Então, é um eixo de sustentabilidade da política muito importante. Né? Então, de 2016 a 2022 foi o período de desmonte, o período de desativação da participação social. A Comissão Nacional de Pontos de Cultura se negou a falar com o governo, então não houve diálogo também, eles também não queriam conversa. Se extinguiu a participação social na comissão que certificava, que era muito importante, que inova também as nossas comissões, todas elas de editais e de cadastro, têm participação social, né? Então, é a participação social na efetiva gestão da política, né? As comissões nacional e estaduais de redes pontuantes ficaram atuantes em defesa da democracia e foram, inclusive, a rede de pontos de cultura e todos esses atores muito importantes para a aprovação das leis emergenciais. Até 2022, são cerca de 4.000 pontos de cultura em mais de 1.400 municípios. Esses dados estão em revisão, a partir desse levantamento que a gente vai fazer e do resgate da arqueologia dessa memória nossa aqui que foi perdida. Eu sempre brinco, falo que eu venho da memória da saúde, da loucura, que eu trabalhava lá na saúde, depois eu fui para a loucura da memória, que era o patrimônio, e eu vivo na loucura sem memória, que é a cultura. Mas a gente quer trabalhar essa dimensão da memória de uma maneira bem estruturante, e a ministra Margarete Menezes tem esse compromisso de uma maneira muito centrada. Pode passar. Aí alguma ilustração, pode passar. É muito bonito o trabalho desses pontos, a imersão, seja no teatro, no circo, enfim, nas celebrações dos bois, do maracatu, né? A quinta geração é tudo que estamos a fazer nesse momento. E aí, fechando a quinta geração, eu vou fechar a minha fala para a gente poder abrir um pouco para a discussão, porque senão eu abro a PNAB, e a PNAB é muita coisa, é muita informação. Eu falo rápido, falo muita coisa, então, para a gente dar um fôlego e eu também poder aqui dar uma pausa, né? Eu vou falar rapidamente da quinta geração, que é onde a gente está. Retomando a estrutura, então, um momento de recomposição de equipe de memória, de diagnóstico, de execução de orçamento. Né? A gente teve um orçamento de 70 milhões, depois teve cortes, a gente executou 62 milhões. Né? A gente tem várias iniciativas, e esse ano já foi bem 15 milhões de orçamento, a gente conseguiu executar um pouco mais, porque a gente sempre tem umas adesões, a gente sempre tem a porta aberta, então executamos mais, em torno de 18, 19 milhões. Mas é um momento de promover essa articulação com o sistema, de fazer essa pactuação com a federativa, com a PNAB, e de reativar a participação social. Momento de normatizar, então a gente já atualizou as normas, não de uma maneira exaustiva, mas incrementamos duas coisas importantes. As normas, no sentido delas incorporarem já o conjunto de marcos legais que estão dinâmicos e sendo inovados, né, com novo marco legal, questões que precisam ser atualizadas na instrução normativa, para que essa é uma das dificuldades da gestão pública no sistema federativo, porque é muita legislação. Então, como a gente conflui para um processo de legislação mais claro, de passo a passo, né, e que garanta a segurança jurídica, isso também é um campo de desafio. Né? Então, a normatização, a normatização tanto da PNAB como do Cultura Viva em si, a gente avançou com bolsas e prêmios, embora bolsas não sejam um instrumento que a gente está difundindo ainda agora, que a gente quer estruturar melhor a formação dos agentes, para então incorporar as bolsas,
mas podem estar incorporadas dentro dos termos de compromisso cultural, não impede, né? E a questão da acessibilidade, a questão das ações afirmativas, muito importante na padronização dos editais, porque para usar os recursos federais, no Cultura Viva, a gente tem que garantir o mínimo da modelagem da política. Então, a gente tem que ter editais padrão, e a gente tem que ir cada vez mais qualificar e ser mais sucinto e ser mais sintético, porque o município também vai poder agregar, o Estado também, mas tem que existir um mínimo de partitura para que a gente possa rodar uma política pública. Então, a gente trabalhou nesse sentido. A gente fez um fomento direto de grande volume, 42 milhões em fomento direto. Até hoje, eu estou fechando o ano de 2023, pagando os prêmios, a gente fala sobre isso rapidamente. Elaborar esses editais que eu falei, zelar pelas ações afirmativas e zerar o passivo de parceria, não zerar. Retomar o cadastro ficou parado, desatualizado, ainda não temos no Transfere Gov, que é a principal plataforma de transferência de recursos, a gente não tem um instrumento do TCC e nem do termo de fomento ainda prospectado no Transfere Gov, então há uma luta ali de construção junto ao MGI, né? Só para dar uma dimensão por onde passa tanto a gestão dessa política, né? Então, a gente fez uma ação emergencial no cadastro, a gente está subindo uma nova versão, onde a gente melhora os marcadores sociais, a gente melhora essa estruturação e visibilidade dessa taxonomia, que é outra discussão no campo da comunicação, o vocabulário, a taxonomia, que ela tem a fundamentação de marco legal, como é que a gente, enfim, valida essa taxonomia, e para a gente poder classificar, ter dados, ter maneiras de mapear, pode passar esse trabalho. Pode passar o slide. Fomentar diretamente a rede, então, como eu estava falando, foram 42 milhões, eu trago aí os dois principais editais, que foi o prêmio Sérgio Mambeste, a gente está finalizando agora em dezembro, um pouco menos de 1.117 iniciativas, porque falta publicar o final dele, né? Porque entrar recurso e tal, e no final você tem uma publicação ainda para chegar em 1.117, mas a gente está placando 98%, né? E recebendo cada um R$30 mil bruto, né? E aí a gente teve ativação de rede de pontos, a gente teve ativação de campos da diversidade e a gente teve ativação do campo de mestres e das culturas indígenas. E, ao mesmo tempo, a gente faz uma matriz, que isso também está na normatização da PNAB, em que não há porta fechada. Então, assim, o cadastro, não há uma política só para quem está dentro do cadastro. Essa porta tem que estar sempre aberta. A gente tem que buscar equidade de acesso, né? Então, eu tenho que garantir que a gente possa ter editais que também certifiquem. Então, esse primeiro foi a primeira modelagem de editais que certificavam de maneira mais explícita. Os anteriores, até por vezes, essa base legada, foram de editais que certificaram também, mas o processo não era explícito. Então, hoje a gente tem editais que mapeiam, e também tem esse sentido que a gente faz um edital não é só para o que é premiado, mas para mapear a rede, a demanda, conhecer de onde ela vem, quem está se propondo a estar na rede, né? A gente certifica esses pontos no processo de participação no edital. Então, os habilitados, nem todos premiados, podem ser certificados, se eles quiserem, é uma política por adesão, e também quem é certificado como os pontos de cultura. Então, há uma abertura. E o edital do hip hop, que também foi um edital de 6 milhões, a gente fez um decreto, tem toda uma discussão no campo da juventude, tem um pontão de periferia, que é um grupo hip hop, né? Com 6 milhões que a gente também está acabando de pagar, senão vai ser o maior break aqui, vai ser o maior break quando acabar esse negócio, a gente vai fazer aqui uma comemoração quando pagar esses 2 prêmios, que eu odeio dever, mas a gente não tem governabilidade sobre a disponibilidade de recursos, e vocês sabem do que a gente está vivendo em termos de meta zero, de déficit zero, dos cortes orçamentários. Então, a gente trabalha a política pública sem uma governabilidade do recurso. Isso cria também um campo de desafio de comunicação com a sociedade civil, papo olho no olho. Eu sou muito franca na relação com a sociedade civil. Isso também nos traz um pouco de credibilidade. Pode passar.
Próximo. Acho que tem um delayzinho só, mas isso aí já deve estar... Posso olhar aqui pelo meio também, para adiantar. Até para ver onde eu estou. Estou na internet, mas acho que está indo. Aqui. Fomentar, aqui. Aí ampliar o fomento, né, que é o último... ampliar o fomento, o último não. É ampliar o fomento, garantir a escala nacional para a política, que eu falo que é a dimensão da métrica. Né? Então, a gente tem a poesia, a poética, essas dimensões se sobrepõem, né? A estética, né? E a métrica. Né? E eu agrego sempre a dimensão também ética. E aí eu fiquei muito feliz, depois quero conversar um pouco aí com a Ohana sobre a questão dos direitos culturais. Né? Existe toda uma discussão nesse campo, a gente na saúde traduzir esses direitos, a gente quer começar essa tradução, e está acontecendo coisas importantes, por exemplo, a Espanha está fazendo um plano nacional de direitos culturais, e achei isso muito inspirador, pensar nesse viés de ampliação do acesso aos direitos culturais a partir dessa tradução né, que direitos são esses, e como o campo da ética é um componente muito importante, né, de trazer a efetividade, de cumprimento do propósito, da dignidade humana, né, do que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida, né, a vida do planeta, enfim. Então, essa dimensão ética aí acoplada também da questão da sustentabilidade. Então, a gente teve aí o fomento pela Paulo Gustavo, e aí o Paulo Gustavo, a maior parte era audiovisual, mas havia uma sensibilização para os editais da PNCV. A política Aldir Blanc, ela faz um piso de 12,9% para o Cultura Viva, no valor global, e ela coloca 10% para os estados e 25% para os municípios que recebam até R$360 mil. Isso dá um piso de 689 municípios com vinculação obrigatória. Mas o processo de adesão foi para além, o que mostra o desafio imenso para a gente. Uma estrutura muito pequena, dá conta de prestar assistência à operação desses municípios, que hoje são 420, aliás, está 1.424, só faltou um aqui, desculpa, foi à noite, né? Então, 1.424 municípios que fizeram a adesão, e o recurso, que era de 388 milhões, é de 424 milhões nesse primeiro compromisso de ano na execução da política pública. Então, são dados novos, a gente tem esses dados, inclusive, pauta para um boletim, viu, Guilherme? Porque a gente já tem esses dados bem estruturados, a prospecção, e uma prospecção que eu estou colocando numa faixa, porque com tanta fragilidade de dados, né, a gente tem que ser precavido. Então, a expectativa de fomento é de 10 a 14 mil pontos de cultura, em cerca de 80% dos municípios brasileiros. Isso vai dar um input assim, fantástico na política. É um desafio de métrica, de escala imenso. E aí, talvez um campo importante é justamente o campo da formação, né? Que é um campo que a universidade pode contribuir de maneira muito intensa. Né? A implementação de estratégias intra- e intersetoriais, que hoje eu não vou aqui também abrir, da diversidade, é o campo da diversidade, com planos e políticas nacionais prioritárias. Então, toda vez que a gente vai participar de uma ação intersetorial, muitas vezes é a cidadania que é chamada, é o campo do Cultura Viva, e são os pontos de cultura, a grande menina dos olhos dos outros ministérios. Então, a gente está dentro do Plano Nacional de Combate à Fome, ruas visíveis, Viver Sem Limites. Por exemplo, no Viver Sem Limites, a gente tem uma meta de ter 5 pontões de acessibilidade, um por região. E aí também vai um pouco a concertação dos papéis do Ministério. Né? A gente vai sair um pouco do fomento direto, embora tenha que ter de maneira complementar, né? Principalmente para segmentos como culturas indígenas, culturas que acessam menos a política local, municipal, estadual, né? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade da gente estar fortalecendo questão das regiões e fortalecendo campos identitários e temáticos de indução dessa política. A gente tem um grande acordo com a saúde se interessa pelo campo da saúde mental, que foi o campo que fez com que eu integrasse de maneira muito forte na saúde
a arte, a cultura e a saúde, né? Eu criei um Centro Cultural da Saúde, que hoje é o Centro Cultural do Ministério da Saúde, e na época eu não queria que fosse do Ministério, porque eu não queria que fosse um centro como tradicional, onde é uma galeria de arte da instituição, mas era um centro que integrava saúde, memória, arte, cultura, com instalações, com exposições dinâmicas, com participação de usuário, trazendo o conhecimento que era gerado para dentro da amostra, enfim, e que circulava ativando os gestores, né? Então, a saúde mental, a gente fez, por exemplo, a página da saúde mental, a gente fez legislação da saúde mental dos estados, e a partir disso se desdobrou várias coisas. Então, a saúde mental é uma área muito preciosa. Eu estudei a Anísio da Silveira quando eu estava na faculdade ainda, na assistência social, depois nas artes, estudei o Bispo do Rosário, enfim. Então, esse campo, para mim, muito que mostra o campo da arte com uma dimensão muito, muito linda, que é essa dimensão da cura, de ser processos terapêuticos, de ser processo de desenvolvimento humano. E na saúde, isso é muito interessante, esse encontro é muito interessante. Então, você tem aí a possibilidade de estar aproximando o hip-hop, de estar aproximando os pontos de cultura, dos CAPs. A gente começa agora uma pesquisa, né, dos pontos de cultura que já trabalham com saúde mental, os que têm interesse em trabalhar, né, e, ao mesmo tempo, os CAPs que querem fazer essa integração com a cultura. Para vocês verem, eu não tenho isso do ponto de vista acadêmico, até coloquei como uma pesquisa, como um tema de pesquisa, mas, certamente, as casas de convivência que hoje estão sendo feitas na rede de atenção psicossocial, elas são influências dos pontos de cultura. Como a política retrocedeu, a saúde tem um volume, uma densidade, uma estrutura, e que ela absorveu ali e já está fazendo uma rede de casas de convivência, que nada mais é do que uma abordagem cultural de vivência da saúde. Então, cultural da saúde. E também os agentes de educação popular da saúde. Então, enquanto a gente tem aqui, está ainda patinando com os agentes de cultura viva, no sentido de escala, isso ser um programa nacional, e eu acho que é o grande programa que vai obter a possibilidade de atender os pequenos municípios, porque esse é outro imenso desafio. Então, assim, os agentes, a formação desses agentes e os agentes comunitários de cultura passa a ser uma dessas dimensões muito importantes. E esses campos, né, educação popular, enfim, a rede é a maior rede de educação popular do país, é a Rede Cultura Viva. Não toda conectada, porque eu digo que a rede está ali, mas tem uma parte que ainda está apagada. Então, é luz para todos, né? A gente vai acendendo ali essa conexão, né? Pode passar. Bem, e aqui eu vou fazer uma pausa. Tem um último slide ainda, mas, assim, ampliar o fomento. Pode passar. Acho que tem um último slide ainda da geração aqui. Integrar a política de base. Pode passar. Fortalecer a articulação, a formação, né, anterior. Né, a formação, a mobilização, o mapeamento, promover a cogestão e a articulação institucional, e aí tem várias ações que a gente fez, em especial a 4ª conferência, né, a articulação com o campo de cultura tradicional e popular, pode passar. Estamos agora com um grupo de trabalho discutindo uma política nacional de culturas populares, para você ver como o campo da diversidade, que é um grande desafio. O campo das culturas populares, ele não se contempla só numa política, ele transborda, né, merece uma lei de mestres, ele merece uma política intersetorial, enfim. Então, são campos muito importantes. O campo da infância, poderíamos citar outros campos. Ele integra a política no MINC, né, como eu falei, e a gente está fazendo aqui com cada um a forma como a gente agrega valor. Então, eu cito sempre, talvez aqui, a área do patrimônio, que a gente lá atrás fazia os bens registrados. Então, como é que a gente pode somar a salvaguarda com a política cultura viva, né? Isso traz sustentabilidade para o patrimônio cultural e material, principalmente. A Palmares, acabei de fazer esse curso, e a entrega do meu curso foi justamente... Meu trabalho foi justamente um diagnóstico na relação da cidadania cultural com a Palmares, o Cultura Viva. Então, como é que no processo de reconhecimento cultural que a Palmares faz, o acesso à política cultura viva pode se dar de maneira mais ágil e mais rápida do que todo o processo que leva até o reconhecimento fundiário, né?
Então, a SAV com salas de exibição, selo, enfim, aqui tem vários campos, a educação, né? Integrar os cadastros nesse sentido, as normas, e essa dimensão, e aí vem um campo de desafio, porque cada um quer ter a tua parte e integrar as partes para mostrar que o inteiro é maior que a soma das partes, é uma matemática diferente. Então, como é que a gente trabalha a dimensão comunitária no conjunto das políticas do MINC? A dimensão comunitária no audiovisual, a dimensão comunitária na área do fomento, e é um pouco isso que a gente tem feito esse exercício. Qualificar as condições de atuação e atualizar o debate programático, aí vem todo um campo que a gente podia discutir, que deve ser ativado. Por exemplo, a gente não teve um pontão de economia criativa, a gente não teve um pontão de residências artísticas, por exemplo, né? E tem novas pautas, como relação à cultura e infância, que a gente até tem pontão, né? Tesouros Vivos, que a gente montou agora um grupo de trabalho no Ibercultura Viva, enfim. Então, temas também emergentes importantes. Pode passar. E aí, o último slide dessa primeira parte. Promover o papel estratégico do Cultura Viva na disputa democrática, e aí vem todo um campo de narrativas, né? O Cultura Viva, o movimento faz um discurso muito forte com relação a superar o capitalismo, né? Enfim, então tem todo aí um conjunto de temas importantes a serem discutidos, né? Diversidade, democracia, o próprio que o professor Albino traz, a relação da democracia e da cultura, né? A cultura de paz, enfim. A reflexão, a avaliação, a formação e a qualificação de indicadores, como eu falei, e aí tem várias parcerias, e a celebração dos 20 anos, prospectando novos horizontes. Então, é importante citar que o nosso encontro dos 20 anos do Cultura Viva com o consórcio foi muito importante, todo o processo de pesquisa que tem sido feito. Então, trazer essa memória, mas, ao mesmo tempo, analisar, debater e prospectar, né? A 4ª Conferência Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura que está sendo construído, né? Com atribuições, debater a atribuição dos entes, o Seminário Internacional do Ibercultura Viva, que foi recente, que a gente teve aí a participação também do consórcio, o encontro da Rede Ibercultura Viva em 2025, o Congresso Latino-Americano em 2025, que vai acontecer, os 20 anos da Convenção da Diversidade que vai acontecer, o Mundiacult, enfim, vamos ter uma pauta, eu acho que 2025 vai ser um ano muito importante de ativação de temas e de instâncias, né? E eu termino com um slide dizendo que o Cultura Viva é uma política brasileira que ganhou o mundo e que completou 20 anos e que hoje é uma referência internacional, que está presente em 18 países, segundo pesquisas da academia. Hoje é um movimento latino-americano Cultura Viva de base comunitária, que a gente apoia enquanto programa Ibercultura. Esse congresso tem a participação e o apoio do programa Ibercultura, que vai acontecer no México, em abril do ano que vem. E durante a nossa TEI aqui também vai acontecer o encontro das redes ibero-americanas em primeira semana de outubro, em 2025. E o programa hoje reúne 13 países, entrou recentemente a República Dominicana, e a Espanha teve presente, que sempre contribuiu, e a gente também teve lá no encontro do Cidadania e Cultura da Espanha, que fez 10 anos. Estivemos em Córdoba também, fazendo um pacto com os festivais com relação à cultura e infância, enfim. E estivemos no Cariri com relação aos mestres também, sempre com uma dimensão internacional e apresentando o programa nesses espaços. E aqui eu termino. A gente podia falar da PNAB, mas a PNAB é um mundo à parte. E eu entro um pouco no desenho da operação, enfim. Mas eu acho que aqui dá conta um pouco da história, dos desafios, né? Talvez colocar depois no último slide da apresentação, que são os desafios, mas também ver aí o tempo e a necessidade aí do grupo de se posicionar. Acabei falando muito, mas, enfim, estou aqui à disposição. Os desafios aí eu vou colocar, mas eu queria abrir para discussão, e a gente depois podia fechar com essa película dos desafios.
Ótimo, Márcia. Super obrigado. Uma aula muito, muito interessante e importante para a gente entender a complexidade da política, como é que ela está se estruturando nos 20 anos e também como ela se relaciona com as outras políticas do Ministério e mesmo fora do Ministério. Então, obrigado mesmo. Eu não vou me alongar aqui, porque eu sei que você está com uma agenda aí apertada de convocação da ministra. Então, eu queria só abrir aqui para a turma, ver quem gostaria de fazer alguma pergunta para a Márcia, aproveitar esse tempo que ainda resta, que são poucos minutos. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, está aberto aqui para a secretária. Alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? A gente já está com 71 pessoas, chegou a ter 80 pessoas na sala, então bastante gente... Eu só quero te dizer, Guilherme, que a ministra, eu consegui adiar o horário com a ministra, então eu tenho tempo necessário para concluir, tá? Que ótimo, Márcia, eu não sabia, ótimo, beleza, então a gente tem mais um tempinho aqui. Alguém quer começar, gente, fazendo uma pergunta? Podia tirar a apresentação para a gente ficar no modelo de ouvir as pessoas? Pode ser? Ótimo, ótimo. Morena, pode fazer isso, por gentileza? A gente está aqui com a equipe do consórcio nos ajudando, então, Morena, Eduardo, Nix, Alice, Estrela, todo mundo aqui juntos. Vamos lá. Otávio levantou a mão, quer fazer a primeira pergunta, e depois a Ana Carol. Otávio, por favor. A gente não te escuta. Você já está falando, mas a gente não está te escutando. Está conseguindo? Otávio? Melhorou, gente? Agora sim, agora estamos te escutando. Eu estava com o alto-falante aqui ligado, essas tecnologias, gente. Primeiro, parabenizar, né, o trabalho de vocês, a fala da Márcia e dos demais componentes. Meu nome é Otávio Luiz Machado, eu sou daqui de Frutal, no Triângulo Mineiro. Eu tenho um ponto de cultura chamado Ponto de Cultura Acervo Otávio Luiz Machado, que justamente é na questão do patrimônio cultural, né, a memória, né, regional, local, nacional. E eu queria perguntar para a Márcia, eu também estou como agente territorial de cultura no meu município. Então, parece que as peças estão se juntando para termos, de fato, uma política nacional, né, inclusiva, né, que se pauta pela diversidade. E eu queria perguntar para você, que orientação você dá para a gente que está atuando como agente territorial de cultura para atuar mais em relação à cultura política viva? Que eu vejo que é um grande, não gosto dessa palavra, um grande gargalo. Parece que as pessoas ainda não se atentaram, né? Muita gente não sabe que são ponto de cultura, né? Que o seu trabalho é relacionado a ponto de cultura. Então, o que é uma dica, né? Não é nem uma pergunta, é uma sugestão. Que instrumentos a gente pode usar? Eu já de antemão pedir o slide, né, também, poder mandar para a gente, para eu compartilhar com os demais agentes. A gente tem uns grupos lá muito, muito legais. Mas é isso. Desculpa que eu falo demais, gente. Obrigado, Otávio. Não falou demais, não. Foi tranquilo, imagina. Obrigado pela pergunta. Naka. Certo. Bom dia, professores, bom dia, turma. Agradecer também, Márcia, pela apresentação, foi muito interessante, muito produtiva. Eu sou estudante da Facom, né? Estou na turma de Guilherme, em Gestão Cultural, estou no 7º semestre. E me interessou muito a parte que você trouxe sobre a questão dos dados, em particular porque eu estou fazendo TCC, né, e a minha pesquisa é sobre produção e comunicação de dados para a gestão cultural. E aí me chamou, inclusive, muito um ponto muito importante, né, que você também comentou, sobre que os dados não são só para a gestão, eles são para todos e etc. E aí eu queria entender, por exemplo, se existe, assim, eu sei que existem algumas políticas, mas especificamente na sua visão, o que você acha que poderia ser feito para cumprir com esse objetivo? O que a gente está tentando fazer e que poderia melhorar, ou o que a gente ainda não tem feito e que poderia ser útil? É isso a minha pergunta. Obrigado, Naka.
só antes de passar para mais, se alguém tem mais alguma pergunta, a gente pode fazer blocos, mas se tiver mais alguma agora, a gente já emenda. Alguém quer fazer ou podemos passar essas duas e depois a gente volta? Sim? Ótimo. Márcia, pode ser? Vamos passar essas duas e depois a gente vai coletando mais, por favor. Bem, Otávio, seja muito bom saber que você é agente territorial e é ponto de cultura. Sempre falo que os pontos de cultura estão, né, gradativamente vão ocupando os espaços de articulação da política. Então, por exemplo, a gente vê pontos de cultura na maioria, os comitês culturais são pontos de cultura, né? A gente tem participação dos ponteiros nos conselhos, na conferência, no Conselho Nacional de Políticas Culturais, enfim, é muito importante. Eu acho que a gente está discutindo uma política nacional e a gente se espelha muito, né, no que já foi feito, né? Como eu vim da saúde, né, a ideia do agente comunitário de saúde é uma ideia muito potente e que estruturou uma política nacional, né? E a gente vem avançando no Ministério, mas nesse processo, inclusive, de construção desses conceitos. Então, hoje eu acho que tem um desafio que é como os agentes territoriais, agentes democráticos, agentes de memórias, agentes de cultura viva, tem uma confluência de conceito, de atividade, de parametrização de valores de bolsas, né? Que a gente não precarize o vínculo, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, no agente comunitário de saúde, um dos problemas foi precarização de vínculo, né? Como é que a gente faz da bolsa, do processo formativo, um processo de qualificação formal, de certificação profissional. Então, tem várias discussões no campo dos agentes. Então, dito isso, assim, é muito importante, primeiro, contribuir mesmo para esse conceito. Então, a gente, no Cultura Viva, a gente está fazendo esses 570 agentes, a gente vai ter a ideia de um encontro desses agentes presencial, inclusive na TEIA, é um acampamento, a gente está aí na maior expectativa desse momento, e fazendo essa parceria com a sociedade civil, a gente está aí com a UFBA, né, discutindo esses conteúdos, tanto os conteúdos gerais, né, que tem que ser uma formação que tenha um conteúdo geral, como esses módulos específicos. Então, embora alguns específicos sejam gerais, né, por exemplo, acessibilidade é um módulo de formação que é geral, né? Mas, por exemplo, culturas indígenas talvez vai ter um letramento, mas você não se aprofunde, você quer trabalhar com a matriz africana, enfim. Então, você vai ter as especificidades dos agentes, de acordo também com essa vocação, né? Com esse propósito de cada um. Mas tem que ter um patamar dessa visão da atuação comunitária. E aí, se eu pudesse te dar uma dica, a dica que eu daria é que a informação é o maior ativo de um agente. Então, o agente ele tem que ser uma pessoa bem informada, né? Ele, claro, bem intencionada, mas bem informada, no sentido de buscar trazer credibilidade para a sua atuação por informações credenciadas. Então, o agente é aquele que me dá boa informação, que traz novidade, que traz o acesso a editais que eu não sabia que existiam, que me ajuda a traduzir e montar meu portfólio para participar. O agente é aquele que ativa o grupo, que fala, olha, existe política aqui, tem a porta de acesso aqui. Inclusive, não só, às vezes, para a política de cultura, porque há uma grande demanda social no campo da cultura, mas são demandas do campo social, do campo do trabalho, né? Então, como fazer essas interfaces? Então, eu digo que um bom agente tem que ter uma capacidade de ir organizando e sistematizando essas informações e ter uma rede de apoiadores que possam contribuir nessas orientações e nessas questões. Acho que seria, talvez, a principal dica é a informação e comunicação. Fizemos agora, recentemente, acho que é um campo da comunicação com relação à política pública em geral, que eu teria várias questões a considerar, mas fizemos agora um primeiro esforço em parceria com a Secretaria de Comunicação para as rádios comunitárias, né? Então, para a gente também superar essas fronteiras dessa comunicação comercial, né? Então, é importante também, talvez, se somar a redes de comunicação local, para poder fazer valer essa informação que você pode potencializar. Então, um agente territorial pode fazer uma boa articulação a partir da informação e a partir dessa articulação de pessoas e de redes de apoio. E a Ana Carol, bem, eu sou uma pessoa que tem toque com informação. Então, assim, eu deixei aqui uma biblioteca com 8.000 itens, cheguei e não encontrei nada, tudo indexado em base de dados. Então, assim, eu já perdi 2 bases de dados aqui no Ministério, uma no IFAM e outra aqui.
Então, assim, eu acho que é muito importante o que você está estudando, e conte comigo, se quiser me mandar coisas, enfim, estou aqui à tua disposição. Eu acho que o mais importante do propósito do trabalho é a informação para todos, a informação como um sentido de bem público, né? Então, a gente trabalhava na saúde uma política de informação que era reconhecendo que a produção do conhecimento ela estava para o conjunto, então a sociedade também produz conhecimento, só que ela não indexa. Então, a gente pode apoiar a indexação, né? Então, a gente pode ter plataformas de indexação colaborativa. Era o que a gente fazia nessa participação. E eu não vou subir, só vou medir 15, avisa. Você 30 com senador, você não está participando? Você não falou que era medir, só um minutinho, você não falou que era medir 15? 11h30 com senador, 12h15 das culturas indígenas. Gente, teve um erro de comunicação, eu vou ter que responder e finalizar. Então, a produção de dados, uma das questões que eu falava muito importante, e a gente fez algumas páginas na biblioteca virtual que traduziam esses direitos e apontavam para a complexidade do dado. Então, assim, eu tenho direito ao prontuário. Onde é que está isso na legislação? Está aqui, mas de uma linguagem fácil, simples, eu sei dizer, né? E a gente construiu a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde com 7 linhas, assim, quais são esses direitos, né? Então, traduzir esses direitos. Então, eu acho que é muito importante. E apontar sempre para uma fonte credenciada. Olha, esse direito existe porque existe este marco legal aqui. Então, assim, se ela quiser debruçar para degraus de profundidade daquela complexidade do dado, ela tem, e ela tem certeza que aquele dado é um dado fidedigno, porque com o mar de informação que a gente está tendo hoje aqui, a gente tem também um processo de filtro, né, de decisão de informação, né? E isso ativa o controle social. Acho que este é um campo de desafio para a gestão e para o controle social. A gente fala muito da participação, hoje a gente está falando da participação na gestão, mas mesmo essa participação que ocorre no campo da representação, ela ainda é desprovida de dados e de ativos de análise. Então, quais são os indicadores que o Conselho avalia? Como é que ele se debruça? Entendeu? Então, acho que esse é um campo muito rico e a sua contribuição é muito bem-vinda. Aliás, de todos vocês que estão aí estudando a cultura e a comunicação. Eu queria agradecer, Guilherme, eu vou ter que infelizmente, sair, eu queria escutar mais as pessoas, né? Mas já são 11h30, eu pensei que tivesse sido adiado para meio-dia e 15, mas eu me confundi aqui nos recados de papel, e tem uma reunião lá que está recebendo um senador e eu vou ter que subir. Né? As emendas também é outro mundo, é outro desafio, mas é isso, eu queria agradecer imensamente, dizer que, para mim, é uma honra estar junto com vocês e estar participando, dizer que as portas aqui estão abertas, literalmente o trabalho de porta aberta, e que todos são muito bem-vindos na nossa rede. Acabamos de fazer a rede educativa do Ibercultura Viva, e todos vocês fazem parte, se quiserem, né, dessa rede que promove a cultura viva, que promove os direitos culturais, e este papel é de todos, né? Que a gente possa valorar nossas identidades, que a gente possa ter um mundo com mais justiça climática, justiça social, e que reconheça os direitos das pessoas, principalmente no campo da cultura. Então, um grande abraço e agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês todos, viu? Márcia, secretária, a gente que agradece muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela ótima aula, nessa compreensão, né, super complexa do programa. Obrigado pela abertura do Ministério da Cultura, da ECDC, para esse encontro com as universidades. Isso é fundamental. Aqui tem um monte de futuros pesquisadores, já pesquisadores acadêmicos que estão cada vez mais interessados na pauta. Então, eu queria que faço isso em nome dos outros professores e professoras, tá, gente? Ohana, Stephanie e todo mundo que está, Cristiano, Beto, Ju, Gleise, Luana. Obrigado, viu, Márcia? Eu queria te pedir, só para a gente fazer uma foto, pode ser? Para a gente se despedir aqui de todo mundo, poder mandar para vocês também. E a gente tem crianças aqui na sala, gente, vocês estão escutando esses ruídos, porque férias acontecem, tá? Então, eu queria só pedir para a gente fazer uma foto. Podemos abrir aqui as câmeras e fazer uma foto com a Márcia? Todo mundo abrindo, por gentileza. A gente faz uma foto rapidinho para poder liberar a Márcia para negociar as emendas com os senadores, que eu sei que isso é fundamental também, e dá muito trabalho. 140 milhões de emendas, gente, tem noção não.
É isso. Então vamos lá, gente, rapidinho. Quem puder abrir aí, acho que já estamos. Podemos, Morena, que está nos conduzindo aqui, Glaze, fazer já. Todo mundo pronto? Então vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Beleza. Tirou, Morena? Deu certo? Beijo no coração, boas festas e um ano novo de 2025 maravilhoso, que a gente possa plantar um 2026 poderoso. Obrigado. Beijo grande, gente. Obrigado, Márcia. Até mais. Gente, eu vou pedir, só, o Márcia está saindo, pode ficar à vontade, Márcia, a gente vai dar os últimos recados aqui, tá bom? Só para a turma ficar. Até mais, viu? Gente, obrigado a todo mundo que está presente, que esteve aqui nas disciplinas, Ohana, Stephanie, Ju, Beto, Glaze, Cristiano, obrigado pela parceria da gente fazer junto aí, tá bom? Eu queria só dar alguns recadinhos, a gente está chegando no final do, quase final de semestre, não é final de semestre, eu falo final de semestre, olha só, que besteira, final dessa parte do semestre, final de ano, né? A gente tem um recesso agora pela frente, nesse dia 20 ao dia 6, né? Então, para nós aqui é a última aula, acredito que para todo mundo, o Hannah Sté também, né? É a última aula nossa, né? Desse ano, aí já é Natal, já vem Simone cantando, a gente escuta Simone cantando já agora, assim, então vamos ficar. Eu queria só dar esses recadinhos que são, então, agradecer a equipe do consórcio que estava aqui, né, também aqui na sessão, dizer, turma, enquanto todo mundo que está interessado nesse tema da diversidade cultural, do Cultura Viva como um todo, né, tem um podcast que o consórcio começou a promover agora, chama Cultura é Viva, é um podcast voltado para os agentes Cultura Viva, a juventude que está lidando com o programa, mas que está disponível nas plataformas para todo mundo. É um podcast, na verdade, de formação em política cultural e gestão cultural com esse recorte da diversidade do Cultura Viva. Então, procurem aí, podcast Cultura é Viva. Vai sair agora um boletim sobre esses dados que a Márcia trouxe sobre os pontões de cultura. Foi uma análise que foi feita pelo consórcio, coordenada pela Luana Vilutes, com a Alice, com o Matheus Estrela, que vai sair agora, esse ano ainda, um resultado preliminar dessa pesquisa, mas que já traz bastante dados sistematizados, mapas, tabelas, que ajudam a compreender esse fenômeno. Então, também ia deixar esse recado para vocês sobre isso. E um segundo boletim da PNAB, que vai ser feita para o começo do ano que vem, coordenado pelos professores Luiz Augusto Rodrigues, da Federal Fluminense, e da Federal do Paraná, Débora Rebelo, que estão fazendo um trabalho também na outra contraparte aí do consórcio, super importante, e que eu queria deixar para vocês. Vai sair um livro sobre o Encontro Internacional de Cultura Viva, então vários pesquisadores de 6 países diferentes, isso vai ser no começo do ano que vem, a gente vai avisar também vocês sobre isso, tá bom? Ohana, Stephanie, alguém quer falar mais alguma coisa para a gente se despedir? Fiquem à vontade, por favor. Cristiano, não sei, se vocês quiserem dar mais algum recado, fiquem à vontade. Ou só dar tchau. Eu quero... Ai, não sei o que está acontecendo, peraí. Tá aberto, Hanna, pode falar. Tá aberto? É que eu não estou me vendo aqui, mas eu não sei o que aconteceu, é toda a janela. A gente vê, pode falar. Ah, então tá certo. Deixa eu voltar, acho que agora foi. Queria só agradecer, gente, desejar boa tarde, boas festas, mas agradecer por essa oportunidade de estar com a Márcia Hollenberg, né? Já tive a oportunidade de ver outras falas, mas essa fala aqui foi, tipo assim, um presente de final de ano para a disciplina. Então, agradecer a todo mundo da matéria que também veio aqui. O nosso horário é um pouco diferente dessa matéria, então o pessoal foi chegando depois, né? Mas agradecer a todo mundo que esteve presente. A gente vai entrar no link aqui do Meet, do nosso Google Sala de Aula, então, com B59, vamos encerrar ali no nosso outro link, mas agradecer a oportunidade. Anotei muita coisa que a Márcia falou, assim, já repensando várias coisas, foi muito, muito interessante. Parabéns pela organização, obrigada pelo convite e boas festas para todo mundo. Espero que tenha muita saúde, muita prosperidade e a gente se vê em breve. Obrigada. Ô, Guilherme, eu poderia deixar meu e-mail para você. Eu acho que você é da rede pesquisador do Cultura Viva, algo assim. Pode deixar, Otávio, aqui no chat. E queria dizer também para quem que perguntou sobre a questão do pagamento, editais 2024 está aqui, eu não sei o nome.
Mas, enfim, só para dizer que a gente vai encaminhar para a Márcia, ela saiu meio correndo, mas a gente encaminha essa pergunta, tá bom? Sobre o pagamento dos editais Sérgio Manberti, Hip Hop e tal. Fiquem tranquilos que a gente encaminha, e o Otávio também deixa o e-mail aqui que a gente fica em contato. Stephanie, quer dar um tchauzinho também? Quero sim agradecer, seguindo a mesma toada da Ohana. Para mim, umas super boas-vindas, assim, também, eu ainda me conecto muito. A minha turma está aqui, estou como professora substituta, né, ingressando aqui nessa família como docente nesse momento, mas ainda trazendo, e sempre trazendo no corpo uma memória discente também do meu tempo como estudante na Facom. E fiquei muito emocionada, pensando assim, como no meu período de formação, não houve, na verdade, um momento como esse, uma oportunidade como essa. Então, como que bonito, acho que é muito bonito, assim, esse momento, esse acontecimento, esse diálogo entre professores, essa disposição também entre o corpo docente. Eu me sinto realmente emocionada nesse momento. Obrigada por todo mundo que está aqui nesse momento. E boas festas, bom final de ano, a gente se encontra já já. Mas aproveitem esse recesso, aproveitarei daqui. Obrigado, professora. Mais alguém, gente? Gleise, Cristiano, tá aí? Você quer dar um oizinho, Cris? E depois Sim, Guilherme. Na verdade, queria agradecer novamente o convite, adorei. Eu já tinha tido a oportunidade de ir numa palestra da Márcia, mas, como a Hannah falou, acho que ela trouxe várias questões que é para a gente pensar, principalmente nesse momento atual da cultura, né? E do que a gente vem passando aqui, principalmente no nosso estado. Gente, eu queria agradecer. Oi, Bianca! Eu queria agradecer mais uma vez aos alunos que todos estão aqui participando, e queria também desejar boas festas de final de ano para vocês aí, né? E a gente se encontra em janeiro. É meu último semestre, então acho que eu saio agora em janeiro, mas foi um prazer durante esses 2 anos praticamente ter ficado com vocês aqui, e espero reencontrá-los em outros lugares o mais rápido possível. Beijos, é isso. Ohana, Guilherme, Stephanie, Gleice, queria agradecer também e desejar boas festas para vocês. Beijos. Obrigado, Cristiano. Ótimo. Vamos lá, Geu e Luana, para dar um último tchauzinho. Então, gente, muito bom dia para todo mundo. Acho que é sempre uma excelente oportunidade esse momento de diálogo, de escutar quem está na gestão também, de um lugar muito privilegiado que é a universidade. Então, a aula da Márcia, a fala dela, os dados que ela traz importantes para a gente refletir, questionar, repensar também as nossas trajetórias e como é que a gente se conecta com essa política. E agradecer o convite de Guilherme, agradecer a atuação da equipe do consórcio universitário Cultura Viva, que está conosco no dia a dia, na pesquisa, nesse contato mais próximo com o Ministério da Cultura e com a Secretaria. E só isso mesmo, desejar boas festas para todo mundo, e a gente se encontra nos encontros, nos diálogos, nas reuniões, né? E é isso. Estou também disponível e à disposição, caso tenham algum detalhe, né, para dialogar, que toque minhas pesquisas. É isso, gente. Um abraço, boas festas. Obrigado, Geu. Só lembrar aqui também, agradecer a Luciana Fernandes, que é do consórcio, e a professora Sofia Rocha, que não pôde estar conosco, que está em Camaçari com as aulas de final de ano e as correrias, também faz parte aqui. Só deixar um abraço para ela. Luana Vilutes. Olá, gente. Poxa, quero agradecer muito a presença de vocês, turmas lindas aqui, e muito bom ouvir a Márcia. Acho que a gente tem aí um ano embora esse 2024 tenha sido o ano dos 20 anos, né, de comemorar os 20 anos da Cultura Viva, 2025 também vai ser um ano muito especial, assim, a gente vai ter uma teia, né, depois de mais de 10 anos sem uma teia nacional, e toda a teia nacional envolve teias estaduais, em alguns casos temáticas ou municipais, então a gente vai ter aí alguns momentos de encontro, que é legal, de alguma forma, todo mundo que puder acompanhar. Vai ter no México o congresso, o 6º Congresso Cultura Viva, que vai acontecer em abril no México, então a gente tem aí também essa agenda internacional, né, latino-americana,
que também vai se fortalecer ainda mais. A gente também, pelo consórcio, vai organizar a CCS dentro da UFBA, então fica também esse convite para quem quiser e puder participar. Vai ser um momento de muita troca com mestres, com mestras das culturas populares e tradicionais, com outros professores, enfim. Então, acho que a gente vai ter aí uma oportunidade de diálogo um pouco nessa linha do que está sendo construído aqui, né, com outras turmas e tudo mais. Tem publicações em vista, a gente vai lançar ano que vem 2 livros, então, também no âmbito do Cultura Viva. Então, tem uma pesquisa sobre o diagnóstico da dimensão econômica dos pontos de cultura. Tem muita coisa que está por vir e a gente conta muito com vocês. A gente quer, quem tiver interesse de participar, de acompanhar, de colaborar, de somar, enfim, perguntar coisas para a gente sobre Cultura Viva, a gente está à disposição. A gente agradece o interesse e também desejo boas festas, que o ano que vem aí seja um ano de muito amor, de muita saúde, e que a gente possa continuar aí tecendo essa cultura viva juntos. Obrigada, gente. Valeu, Gui. Obrigado, Luana. Gente, então é isso. Muito obrigado a todos os estudantes, às estudantes, a turma toda que esteve, das disciplinas todas. Obrigado pela presença. Bom final de ano, aproveitem, desliguem, façam coisas legais, se divirtam, pensem em coisas boas energeticamente para 2025, que vai dar tudo certo, vai ser um ano ótimo para todo mundo, viu? Obrigado aí pela participação de todo mundo. A gente vai encerrar aqui agora, encerrar também a gravação, por favor. Deixei aqui a